Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 9, tem como tema Confiando na Direção de Deus. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Senhor Deus, Pai de misericórdia, muito obrigada a Deus porque Tu tem nos guardado, Tu tem nos sustentado, Tu tem cuidado de nós, Senhor. Este estudo de hoje fala sobre entregarmos tudo, Deus, em Tuas mãos, para que a ansiedade não tome conta de nossas vidas. Te pedimos que Tu fale através do autor da revista, que Tu fale através da Tua santa palavra, direto aos nossos corações. Toma, Deus, nossas vidas em Tuas mãos, toma as pessoas que estão enfermas, Senhor, são tantos enfermos em Tua casa. Toma, Deus, as famílias enlutadas, Senhor, que sabem que podem confiar em Ti, que Tu é a verdadeira paz, Senhor, mas que, por serem, nós somos humanos, Senhor, sentimos falta daqueles entes queridos, dos amigos que se foram. Mas a verdadeira paz só vem de Ti, a verdadeira alegria só vem de Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo que Tu tem feito. Toma, Deus, nossas vidas em Tuas mãos e nos dê o Teu entendimento. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Bom, o primeiro tópico da revista é Superando a Ansiedade. Que tema atual, né? Cada vez mais atual falar sobre a ansiedade. Como não ficar ansioso em um mundo que está cada vez mais violento? A gente liga a TV, abre alguma coisa na internet, ouve o rádio, só se fala de violência, de morte, de assalto, de tudo. E aquela agitação normal do dia a dia. Bom, mas o que a lição de hoje vem trazer, vem nos mostrar, é que não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Afinal de contas, só Ele pode cuidar de nós. Vamos fazer algumas leituras diárias desta semana. Em Mateus 6, eu escolhi ler os versos 25, 26, 31 e 33. Leiamos. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, está aí uma palavra sobre como não ficar ansioso demais. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E outra palavra sobre isso também está em Mateus 11, versículo 28, que nos diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Mateus, no capítulo 11, versículo 18, está nos dando a solução para não ficarmos ansiosos, ir a Deus. E aí esse versículo lido fala em fardo. Bom, o que é um fardo? É uma carga, alguma coisa que se está carregando, geralmente pesada ou volumosa. No sentido figurado, o fardo é um problema, uma dificuldade do dia a dia. E esse versículo também fala que o fardo dele é leve e que o jugo é suave. Bom, o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira grande que une
2 bois, que atrela 2 bois e os coloca ligados a um arado, né, para arar a terra, ou uma carroça, alguma coisa que ele vá puxar. E é interessante observar que o termo cônjuge, né, de marido, de esposa, ele deriva do latim de conjux, que significa unido pelo mesmo jugo. Ou seja, o cônjuge é aquele que me ajuda com os meus problemas da vida. E a palavra de Deus fala aqui, que nós acabamos de ler, que quando estamos no Senhor, o nosso fardo é suave, é leve, porque o Senhor faz todo o trabalho por nós e nos coloca em nossas vidas pessoas que vão nos auxiliar, às vezes um irmão da igreja, às vezes um vizinho, às vezes um parente, às vezes o esposo, a esposa, conforme nós falamos, enfim. O Senhor coloca alguém para dividir, né, aquele jugo, aquele fardo, né, carregando conosco da mesma, juntos, nos ajudando a resolver ou pelo menos a diminuir a nossa dificuldade. Isso aí tudo é uma bênção do Senhor em nossas vidas. E quantas vezes o Senhor já colocou pessoas, às vezes até pessoas desconhecidas em minha vida, em momentos de tamanha dificuldade, e vem uma pessoa assim que aparentemente do nada, mas que na verdade eu sei que foi a mão de Deus, e o Senhor vai lá e coloca aquela pessoa com uma palavra, às vezes com um abraço, às vezes resolvendo um problema que naquele momento eu estou. Enfim, eu nunca me sinto abandonada quando eu estou numa situação, numa dificuldade, num problema. Eu sempre percebo o carinho e o amor de Deus em minha vida. E Deus nunca, o que Deus quer de nós não é ansiedade. Ele nunca pediu para que a gente fique sobrecarregado, né? A palavra que nós lemos fala que se estivermos cansados e sobrecarregados, para nós irmos a Ele, que Ele nos aliviará. Então, temos que colocar isso em prática em nossas vidas. A ansiedade, ela não está necessariamente ligada à existência ou à ausência de um problema. Ela se refere mais à maneira como nós reagimos aos problemas. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 6, se nós formos ler essa história, nós vamos ler que o rei da Síria, ele queria invadir Israel. E ele sempre fazia um plano, sempre que ele arquitetava um plano, ele começava a se organizar para aquilo ali. Um pouquinho depois ele percebia que o rei de Israel, ele descobriu o plano. E o rei da Síria, ele até perguntou aos seus generais, às pessoas que estavam com ele, como que o rei, né, de Israel estava sabendo descobrir tudo. E ele até falou assim, deve ter um espião entre nós, né, que está pegando e levando tudo que eu trato aqui, está indo lá e contando para o adversário. E um dos seus servos, um dos servos do rei da Síria, foi lá e falou assim, não, senhor, não tem nenhum espião entre nós, não. Lá existe um profeta chamado Eliseu, que tudo que o rei pensa, inclusive lá no seu quarto escondidinho, Eliseu já fica sabendo. E aí, claro, o rei ficou muito zangado e ele foi lá e organizou, chamou um exército muito grande para ir lá para pegar Eliseu e certamente para matá-lo, né? Porque ele estava atrapalhando os planos do rei. E aí, nesse momento, todo o exército inimigo, o exército do rei da Síria, o exército sírio, vai lá e cerca o lugar que Eliseu está. E Eliseu e um dos seus jovens, né, um moço chamado Geazi, e Geazi vai lá e olha e fala, Senhor, olha o exército inimigo, pronto, agora acabou para nós, estamos nós aqui sozinhos, não temos ninguém, como que nós vamos
reagir. E Eliseu estava do lado de Geazi. Note que o problema é exatamente o mesmo. Ambos estão cercados por um exército inimigo que quer destruí-los. Geazi fica ansioso, nervoso, desesperado. E Eliseu está lá calmo. Aí Geazi ora ao Senhor para que o Senhor permita... Eliseu ora ao Senhor para que o Senhor permita que o jovem veja a proteção do Senhor. E ao orar, Eliseu pede, até no versículo 17, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. E aí ele viu o exército do Senhor. E a palavra de Deus fala que era um exército muito poderoso, o exército de Deus com carros, cavalos e cavaleiros. Então, ambos estavam vivendo o mesmo problema e a diferença, né, o que fez com que Geazi ficasse ansioso, nervoso e Eliseu ficasse calmo, é porque Eliseu estava vendo a providência divina. Eliseu estava olhando apenas para Deus e Geazi estava olhando apenas para o problema. Então, essa passagem bíblica nos mostra que, mesmo diante de uma dificuldade enorme, precisamos focar em Deus. A solução é o Senhor. Ele é muito maior do que qualquer problema que eu possa enfrentar. Outro exemplo também de ter um problema e não estar ansioso é o grande Paulo. Quando ele escreveu Filipenses, no capítulo 4, por exemplo, nós lemos que ele estava preso em Roma e olha o que ele fala no versículo 4, no capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ou seja, ele tinha tudo para estar nervoso e preocupado, ele estava encarcerado. E ele estava falando para ninguém ficar inquieto, para ninguém ficar incomodado. E ele fala que a paz de Deus, ela guarda os nossos corações. Então, mesmo diante de um grande problema que Paulo estava vivendo, ele estava tranquilo. Tão tranquilo que ele estava até escrevendo carta para tranquilizar os outros, né? A igreja de Filipe, aqui no exemplo, mas tantas outras cartas que ele escreveu, tranquilizando as pessoas, tranquilizando seus amigos, as igrejas pelas quais ele tinha passado. Enfim, o problema não foi motivo para Paulo ficar ansioso. O Sermão do Monte, que nós temos estudado nessa revista, ele nos diz que a ansiedade em excesso, ela é incredulidade. Então, o excesso de ansiedade, né, é o excesso. Claro que, por sermos humanos, muitas vezes ficaremos ansiosos. Isso daí faz parte da nossa fraqueza. Mas não podemos deixar com que isso supere a nossa confiança no Senhor. Vamos ler Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, né? A gente acabou de ler. E aí ele continua, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Aí quando ele fala que os gentios é que procuram todas essas coisas, vê que a palavra de Deus está nos dizendo que ao ficarmos preocupados demasiadamente com o que vamos comer, o que vamos beber, nós estamos agindo como os gentios. Porque um servo do Senhor, ele tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e aí, consequentemente, todas essas coisas nos serão acrescentadas. O próximo tópico da revista fala fugindo da inversão de valores, né? Hoje é muito comum, nós até comentamos que há uma grande inversão de valores, parece que
tudo que era certo agora passou a ser errado e as pessoas idolatram as coisas erradas como se fossem certas. Vemos hoje filhos respondendo, agredindo fisicamente ou verbalmente seus pais, jovens falando com grosseria, com ignorância com idosos, os maltratando, inclusive seus próprios familiares, e alunos de escola xingando, batendo em professores, ou seja, uma completa inversão de valores. E dentro dessa inversão, uma que nós vamos falar agora é sobre as coisas terem mais valores, as coisas materiais, né, dinheiro, riqueza, ter mais valor do que a paz de Deus, que muitas pessoas buscam mais dinheiro, riquezas, né, e perdem, não querem saber da paz de Deus. Vamos ler a parábola do rico insensato, em Lucas, capítulo 12, do versículo 18 em diante. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Então essa parábola, ela fala de um homem muito rico que ele acha que pela quantidade do seu dinheiro ele ia viver muito bem por longos e longos anos. Então ele falou assim: não, agora eu já estou bem, tenho dinheiro, tenho comida, tenho bens, propriedades, então posso ficar tranquilo. E ele largou as coisas que mais importavam, que era a palavra de Deus. E o que nós acabamos de ler fala que naquela mesma noite o Senhor o chamou e ele morreu. Esse homem morreu. Agora, nessa parábola, a gente tem que falar que a palavra de Deus, ela não está condenando a riqueza em si. O que esta palavra, sobre essa leitura que nós fizemos, ela fala, o que ela nos exorta é não confiarmos nas riquezas, e sim no Senhor. E aí vem algumas perguntas que precisamos responder para nós mesmos. O que é realmente mais importante para mim? O que tem gerado tanta ansiedade em meu coração? Será que é a busca incessante por dinheiro? Ou talvez por prestígio? Ou será que eu tenho colocado como coisa mais importante servir ao Senhor de todo o meu coração e de todo o meu entendimento? Se for a segunda parte, quer dizer, buscar o Senhor e servir ao Senhor, eu não vou ter aquele excesso de ansiedade que eu falei. Mas se eu estiver buscando as outras coisas, com certeza eu ficarei muito ansiosa, porque as pessoas, quando têm muito dinheiro, elas sempre vão ficar com medo que alguém vai se aproximar para roubá-los. Será que a pessoa está vindo falar comigo porque eu sou rico? E, enfim, tantas coisas que poderão vir. Mas aí, voltando, o problema não é ser rico. A palavra de Deus fala de várias pessoas que eram ricos. Por exemplo, o rei Davi foi um homem muito rico. Salomão, seu filho, foi um homem muito rico. E eu gostaria de citar aqui o exemplo de Lídia. Lídia foi uma mulher e essa história está relatada em Atos 16. Lídia era uma empresária que vendia púrpura. Mas o que é púrpura? Púrpura é um corante
extraído de um molusco, do molusco murex, inclusive. Só para você ter uma ideia da riqueza e do prestígio desta mulher, os estudiosos dizem que apenas 1 grama, só 1 grama de púrpura, chegava a custar o salário de 4 anos de um trabalhador, de um diarista. Como, por exemplo, eu ganho um salário mínimo, vou ficar 4 anos trabalhando e todo esse dinheiro eu vou usar para comprar apenas 1 grama, só 1 grama deste corante. E isso era muito, muito mais caro do que o ouro, do que a prata, do que tudo. Muitos reis, eles até proibiram que outras pessoas que não fossem da realeza utilizassem esse corante. Então, só para você ter uma ideia da riqueza e do prestígio que esta mulher, Lídia, tinha. E se a gente continuar lendo essa história em Atos 16, nós vamos ver que quando Paulo, Silas e os que estavam com ele em sua segunda viagem missionária, eles chegaram num local, Lídia os abrigou. Lídia era uma mulher segundo o coração de Deus e ela aceitou ali, né? Ela se converteu e ela pegou e ela deu tudo que ela tinha, ela providenciou tudo que as pessoas estavam precisando para ficar ali. Ou seja, ela os abrigou, ela deu alimento, ela fez tudo que eles estavam precisando. E depois a gente fica sabendo, inclusive, que a sua casa, né, aquela região ali, ela se transformou em uma igreja em Filipe. E foi uma das primeiras igrejas cristãs de toda a Europa. Então ela usou todo o seu dinheiro, todo o seu prestígio e muito mais que isso, toda a sua vida para a obra missionária. Então está aqui um exemplo que ter dinheiro não é condenado pela Bíblia. Teríamos tantos outros exemplos para citar de pessoas que tinham dinheiro e que eram servos do Senhor. E o problema de se preocupar muito de ter a riqueza como prioridade, é que a palavra de Deus fala que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o meu tesouro for os bens materiais, eu vou ficar todo o tempo pensando no meu carro, na minha casa, ou alguém pode ir lá roubar meu carro, ou pode entrar na minha casa de praia, ou pode roubar minha joia, ou pode roubar meus videogames, minha TV, meus computadores caros, ou seja lá o que for. Mas se o meu tesouro estiver na palavra de Deus, ali estará o meu coração. Mesmo que eu tenha ou que eu deixe de ter riquezas, o meu coração estará todo voltado para a palavra de Deus. Muito bom, não é isso? E o terceiro tópico da revista fala vivenciando a providência divina. Quando a palavra de Deus, lida lá em Mateus, nos diz que as aves não plantam, mas elas têm todo o alimento necessário, e fala também que os lírios não trabalham, mas eles se vestem como reis, isso serve para nos mostrar que temos que confiar apenas na providência divina. Deus providenciará tudo que nós precisamos. Note que não necessariamente tudo que nós queremos, mas tudo que nós precisamos. Certamente, muitos de nós já ouviram relatos de missionários que estavam no campo, principalmente fora do país, em locais onde o evangelho é proibido ser pregado, e essas pessoas falavam que em determinadas situações elas não tinham nem o que comer no dia seguinte, elas não sabiam nem se elas teriam comido, mas elas estavam ali fazendo a vontade do Senhor e Deus providenciava tudo. Inclusive o nosso pastor, o pastor Kleiber, quando esteve com sua família ali na África, ele vivenciou isso. Ele deu um testemunho em um dos cultos, dizendo que quando ele chegou lá na África,
apesar da junta dar todo o sustento, tudo que ele precisava, mas por questões de ir ao banco, de ter dinheiro, ele chegou lá no lugar que ele estava e ele não tinha o dinheiro do local e ele não tinha o que comprar, não podia comprar nada, não tinha nem como comprar nada. E ele falou que eles oraram e aguardaram no Senhor, que eles não sabiam o que eles comeriam. E que um pouco depois, uma pessoa desconhecida bateu à porta e lhe ofereceu o dinheiro até que ele conseguisse sacar ou trocar o dinheiro, né, pela moeda local. E o que é isso senão a providência divina? Ou seja, um completo desconhecido bate na tua porta e fala assim, toma aqui dinheiro, eu sei que você está precisando de dinheiro, pode ficar com esse dinheiro aí, depois você me dá. Então a gente vê que é a providência divina. E o rei Davi, né, ele já fala isso no Salmos 37, 25. Ele fala, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um só justo, nem os seus descendentes, a mendigar o pão. Então, é isso. O melhor remédio contra a ansiedade é entregarmos todos os nossos problemas a Deus, né? Vivenciando a providência divina. Até, às vezes, aquele probleminha de estimação, sabe? Aquele problema que você tem há muitos anos e ele tá ali guardadinho e você continua com ele ali guardadinho no teu coração. Às vezes, uma pessoa da tua família que te faz mal, um vizinho, um conhecido, e você fica com aquilo ali guardadinho, aquele problema guardadinho no teu coração, tipo um probleminha de estimação. E aí, remoendo aquilo todo dia, mas o meu filho fez isso comigo, minha filha me trata mal, o meu marido, minha esposa, minha mãe quando eu era criança, o meu pai quando eu era criança, ele fez isso assim comigo. E isso aí vai gerando tristeza, ansiedade e às vezes depressão, né? O mal do século. Então, temos que entregar tudo isso nas mãos do Senhor e vivenciar a providência divina. O Senhor, Ele vai resolver tudo que eu preciso. E ficar ansioso, muito ansioso por alguma coisa, é como se eu estivesse pensando assim, não, acho que Deus não vai conseguir resolver tudo, eu tenho que ficar me preocupando com isso, porque, gente, claro que não, você vai resolver tudo que eu entregar nas mãos dele, ele vai resolver. Ele quer que entreguemos toda a nossa vida, todas as nossas dificuldades, tudo que temos de bom e de ruim nas mãos dele, porque ele vai sempre nos ajudar. E é interessante que o pecado, ele nos afasta disso, ele nos afasta da fé. O pecado, ele afasta o ser humano de Deus. E muitas vezes faz até o ser humano pensar que ele é autossuficiente. Ou assim, conforme o homem que nós lemos, que tinha toda a riqueza, e ele falou para a alma dele, pode ficar tranquilo, minha alma, você tem tudo por muitos anos. Pode ficar calma, não tem problema nenhum. E essa autossuficiência, né, é um pecado e nos afasta de Deus. Quando estamos na presença do Pai, nós aprendemos a confiar exclusivamente nele. E entendemos que tudo vem dele. Tudo é por ele, para ele. E tudo vem dele. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Ai de mim, se não fosse o Senhor em minha vida, ai de mim, né? Pobre pecador, né? Conforme uma música fala, ai de mim. Eu pergunto, você já esteve em uma situação em que o dinheiro ou o conhecimento não pôde te livrar daquele problema? Eu já estive em situações que, mesmo que eu tivesse muito dinheiro, conhecimento com todo mundo, não teria como eu sair daquele problema. Mas Deus, Ele estava lá comigo, Ele resolveu o meu problema, muitas vezes de maneira que até eu mesmo fiquei pensando, puxa, como assim isso já foi resolvido? Né? Tamanha
incredulidade que muitas vezes nós, como seres humanos, temos. E Deus tem se mostrado em minha vida de uma maneira excepcional. Quando eu verdadeiramente consigo confiar tudo mesmo a Ele, eu percebo que Ele resolve tudo. Salmos 20, versículo 7, fala que uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, nosso Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Não temos que confiar em carros e cavalos, em riquezas, em poder, em casas com 5 metros de altura de muro e segurança, nada disso. Nós temos que invocar o nome do Senhor, nosso Deus. Conclusão, já caminhando para o final, olhar para os problemas do mundo, né, que são muitos, ao invés de olharmos para Deus, isso nos leva à ansiedade, à tristeza, à angústia. E essa ansiedade é uma grande ameaça à fé. Vira, na verdade, um círculo vicioso, porque eu fico ansiosa, aí isso me afasta de Deus, estando afastada de Deus eu fico mais ansiosa e continuo nisso. Quando eu deixo as preocupações desse mundo encherem o meu coração, isso me impede de viver a verdadeira paz, que é Cristo. Quando, por exemplo, a teoria da prosperidade entra em nossas igrejas, o evangelho ele é deixado de lado. E muitas vezes a gente acaba pensando que bendito eu serei, que está escrito na palavra de Deus, se refere a ter bens materiais, quando, na verdade, se refere a ter esta paz de Deus que eu acabei de falar. Né? Bendito eu serei é que eu tenho providência de Deus na minha vida, eu tenho a paz de Deus na minha vida. Posso ou não ter bens materiais, né? Conforme nós falamos ainda agora, não é pecado em ser rico, em ter muitos bens, mas desde que isso não substitua, né, aquilo que verdadeiramente importa, que é estar com Jesus. Então, assim como Lídia, nós temos que usar nossas vidas, nossa saúde, possivelmente nosso dinheiro, tudo que nós temos para a obra do Senhor. E Ele proverá. Deus gerencia a minha vida. Ele que determina o que eu tenho que fazer. Muitas vezes é claro que isso requer abrir mão de muitas coisas, mas quando verdadeiramente o nosso coração está voltado para isso, onde estiver a minha riqueza, ali estará o meu coração. Então, o meu coração, ele vai estar em paz, porque eu estarei fazendo aquilo que eu acho que é certo. E é isso, gente. Vamos orar e que Deus tire de nós toda a ansiedade. Obrigada, Senhor, por essa palavra que muito tocou, Deus, o meu coração. Muitas vezes eu me sinto ansiosa, Deus, preocupada, Deus, com os problemas do mundo, quando, na verdade, a única coisa que eu preciso é entregá-los todos, sem exceção, em Tuas poderosas mãos e descansar, Deus. Me ajuda, Senhor. A Tua palavra fala que aquele que tem pouca fé para te pedir, Senhor. Então, eu peço, Senhor, que Tu encha, Deus, nossos corações para que possamos verdadeiramente confiar completamente em Ti, Senhor. Que toda ansiedade, ela vá por terra, Senhor. Que assim como a Tua palavra diz, Senhor. Muito obrigada, meu Senhor, por esse estudo, pela leitura da Tua palavra, que foi tão importante para o meu coração, Deus. Toma, Deus, nossas famílias, toma, Deus, nossos amigos. Continua, Senhor,